Olá, seja bem-vindo. Essa vai ser uma série introdutória sobre a filosofia do Nietzsche aqui no meu canal, que eu vou estar postando toda quinta-feira a partir de hoje. E é importante mencionar que a filosofia não é a minha área formal de estudo. Eu sou cineasta, mas eu sou apaixonado por filosofia e o Nietzsche especificamente eu venho estudando de forma autodidata há mais ou menos 4 anos, desde quando fui introduzido às suas ideias na faculdade. Então, o meu objetivo aqui é apresentar as ideias como eu as entendo e, sobretudo, para pessoas que não conhecem e estimular com isso um aprofundamento maior em suas obras. E eu recomendo muito os vídeos do professor Roberto Machado, assim como seus livros, que me ajudaram muito a compreender o Nietzsche. Bom, Nietzsche, antes de filósofo, ele foi filólogo. Ele foi professor também na Universidade da Basileia por 10 anos. E esse pano de fundo da filologia, eu acredito que exerceu uma forte influência em como ele passou a olhar tanto a cultura europeia do seu tempo e a cultura antiga, sobretudo a cultura grega, pela qual ele era fascinado. Segundo ele, os gregos tinham um conhecimento da dimensão trágica do mundo. Eles eram conscientes do seu sofrimento profundo, do horror da realidade. Apesar disso, eles tinham uma atitude afirmadora e trágica diante dessa realidade. Trágica é o nome que ele vai dar para a sua filosofia, que é uma filosofia da vida, que está sempre afirmando a vida, apesar de todo o seu horror, né, de toda essa dimensão que faz com que os pessimistas a rejeitem, que o niilismo a rejeite, enfim. Essa atitude dos gregos vai ser o que fascina o Nietzsche bastante. E nesse livro que a gente vai falar hoje, O Nascimento da Tragédia, que é o primeiro livro do Nietzsche, em um momento no começo do livro, ele cita um breve mito grego que trata disso diretamente, né? Antes de tudo, dessa sabedoria do horror da realidade, da existência que existia nos gregos. Reza a antiga lenda que o rei Mídias perseguiu Sileno na floresta durante um longo tempo, sem conseguir apanhá-lo. Quando, por fim, ele veio a cair em suas mãos, perguntou-lhe qual dentre as coisas era melhor e a mais preferível para o homem. Obstinado e imóvel, calava-se, até que, forçado pelo rei, prorrompeu finalmente por entre um riso amarelo nestas palavras: estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento, por que me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível, não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer. Negócio pesado, né? Sileno está dizendo o seguinte aqui: a vida humana é terrível, teria sido melhor não fazer parte dela, mas como isso é impossível, o melhor que você pode fazer é arranjar um jeito de se livrar dela. É morrer o quanto antes, né? Isso, em termos modernos, seria caracterizado como niilismo. É justamente você ter o nada, o vazio, como um valor superior. Você desejar não existir da forma como você existe. É você rejeitar a realidade. Essa sabedoria, enunciada por Sileno, constitui o que ele vai chamar de dionisíaco, que é o primeiro conceito muito importante desse vídeo e também da primeira fase da filosofia nietzschiana. Em vez de se contentar com uma atitude niilista e desejar o nada, como o Sileno sugere, os gregos buscaram um meio de tornar a vida positiva. E a partir dessa busca vai surgir o outro aspecto fundamental desse primeiro momento do Nietzsche, que é o aspecto apolíneo, que é o aspecto da criação, da verdade, da justiça, das leis, das regras, que é o aspecto que o humano encontra para suportar o outro aspecto, que é o aspecto mais bruto da realidade, que é o dionisíaco.
Então, o Apolíneo é uma transfiguração do Dionisíaco. Os gregos criaram tanto a arte quanto a religião a partir de uma necessidade psicológica de positivar o mundo. Porque para o Nietzsche, a beleza, a justiça, a verdade não estão no mundo. São pontos de vista. E esses pontos de vista são fundamentalmente humanos e nenhum deles é superior ao único ponto de vista válido, que é o ponto de vista da realidade, que é ela própria. A gente que diz o que é belo e o que é feio, o que é bom, o que é mal, porque o mundo vem desprovido de valor. É importante mencionar que esse pensamento dicotômico de Apolo e Dioniso, que Nietzsche esboça no começo da sua filosofia, no Nascimento da Tragédia, vai ser posteriormente deixado de lado por ele, quando ele vai mais enfaticamente criticar a metafísica. Nesse momento ele ainda estava muito influenciado pela filosofia de Schopenhauer, que é uma filosofia também, digamos assim, que opõe valores, assim como a filosofia do Kant ou a filosofia de Platão, que é a que ele mais criticava, né? O Nietzsche. A filosofia de Schopenhauer opõe os valores, por exemplo, para ele a vontade é o que realmente existe e a gente vive no mundo da representação, que é controlado, que nem uma marionete, pela vontade, né? Sócrates e Platão inauguraram na filosofia uma metafísica racional, que perdurou até a cultura moderna, que para ele é decadente. E como eu falei, né, muito pela sua base da filologia, ele pôde olhar para o mundo, para a cultura europeia e fazer esse diagnóstico de que, caramba, a gente já viveu muito melhor lá nos gregos e já aceitou a vida de uma forma muito mais jubilosa, e agora a gente está meio que se refugiando da vida por muito tempo por causa de um veneno que deu um jeito de penetrar na cultura. E esse veneno para ele era a filosofia de Sócrates e Platão e a metafísica racional que eles inauguraram. E ele inclusive fala que o cristianismo é um desenvolvimento do platonismo. Ele chama o cristianismo de platonismo para as massas. O que Platão fazia, né? Ele dizia, olha, a gente vive num mundo que é sombras, que é notícia, que não é o mundo real. O além é melhor. No Nascimento da Tragédia, ele argumenta que até mesmo na arte, Sócrates e Platão conseguiram botar esse veneno, foram capazes de subordinar a criação a essa racionalidade. E essa estética socrática que ele critica no livro contamina a cultura grega. E as tragédias perdem o seu efeito, né? Ele admirava as tragédias de Ésquilo. Na época de Ésquilo e Sófocles, os gregos eram trágicos. Depois, a partir de Eurípides, eles se tornaram socráticos, moralistas, decadentes. Para ele, Eurípides na arte, em paralelo com Platão e Sócrates na filosofia, expulsam o trágico e instauram o lógico. Para o Nietzsche é através da arte trágica que nós temos acesso às verdades profundas e os problemas da existência humana. Não é através da ciência, da lógica, das relações causais, mas através da criação. Eu me identifico muito com esse pensamento, porque para mim é evidente que os mitos, que os romances, que a ficção, que os filmes, por mais que sejam mentira, por mais que sejam uma criação, uma ficção, eles carregam em si, dependendo do êxito da obra e da qualidade do trabalho, verdades profundas humanas. Tarkovsky, que é um dos meus diretores favoritos, ele falava que a arte prepara o indivíduo para a morte, né? Que é uma das funções da arte, nos preparar para a morte. Então, a criação para o Nietzsche é um ato de afirmação, é um ato de você dizer sim para a vida. Porque quando você transfigura a realidade em obra de arte, você, querendo ou não, também está dizendo sim, você também está afirmando essa realidade. Então, para o Nietzsche, mais importante que postular uma salvação após a morte, como Sócrates ou como Jesus Cristo, era olhar para a vida com uma perspectiva artística, trágica, afirmadora, que diz sim
diante do horror e do mistério da existência. Seus objetivos eram criticar essa estética socrática e esse platonismo na filosofia, né? Sócrates e Platão aqui são tratados como uma coisa só, e apresentar uma alternativa de um renascimento da tragédia como era na época dos gregos. Como que ele pretendia fazer isso? Como que ele pretendia renascer o trágico? Através da música de Wagner, que era muito influente também sobre ele. Nietzsche também foi músico, embora não muito talentoso, né? Não é considerado um grande músico, obviamente um grande filósofo, mas ele também era músico e muito próximo do Richard Wagner, que posteriormente ele também vai classificar como um decadente. O Wagner era antissemita, né? Ele estava, enfim, ainda muito influenciado por ideias que o Nietzsche rejeitava, ideias de nacionalismo alemão muito forte. O homem civilizado grego sente-se suspenso em presença do coro satírico, e o efeito mais imediato da tragédia dionisíaca é que o Estado e a sociedade, sobretudo o abismo entre um homem e outro, dão lugar a um superpotente sentimento de unidade que reconduz ao coração da natureza. Mais pra frente ele diz o seguinte: é nesse coro que se reconforta o heleno com o seu profundo sentido das coisas, tão singularmente apto ao mais terno e ao mais pesado sofrimento, ele que mirou com um olhar cortante, bem no meio da terrível ação destrutiva da assim chamada história universal, assim como da crueldade da natureza, e que corre o perigo de ansiar por uma negação budista do querer. Ele é salvo pela arte, e através da arte salva-se nele a vida. Então, a lógica racional, ao cientificismo, a ideia de que é possível penetrar na verdade da natureza, a essa atitude, Nietzsche opõe a sua atitude trágica que estava nessas pessoas na Grécia, né? Ele falou do coro. No coro grego, as pessoas que estavam lá para assistir o espetáculo, elas participavam, elas integravam a peça, não existia esse distanciamento entre artista e público. Um público de espectadores, tal como nós o conhecemos, era desconhecido aos gregos. Em seus teatros, era possível a cada um, graças ao fato de que a construção em terraço do espaço reservado aos espectadores se erguia em arcos concêntricos, sobrever com inteira propriedade o conjunto do mundo cultural à sua volta e, na saciada contemplação do que se lhe apresentava à vista, imaginar-se a si mesmo como um coreuta. Desse ponto de vista, devemos considerar o coro, na sua fase primitiva de proto-tragédia, como autoespelhamento do próprio homem dionisíaco. Muito que ele fala da música como a arte em destaque, né, como um espírito fundador da tragédia, já estava em Schopenhauer, que também dá à música esse destaque, né, que é uma manifestação da própria vontade, diferentemente das outras artes, que são artes mais artificiais, assim, mais arquitetadas, mas a música é diferente, porque a música já é uma expressão direta do próprio mundo, né? Só que só com som. Nesse livro do José Tomás Brum, O Pessimismo e Suas Vontades, que fala sobre Schopenhauer e Nietzsche, ele tem uns comentários interessantes com relação a isso. Schopenhauer concebeu a música como a aparição do mundo, novamente, mas sem corpo, como uma presença paralela às ideias eternas. Nietzsche a relaciona sempre a uma experiência de pura adesão à existência. Música e afirmação da vida para ele são a mesma coisa. E mais psicológico e menos metafísico, Nietzsche se interessa pelo aspecto da experiência imediata que a música fornece. A audição e a composição musicais são para ele uma ocasião de alcançar uma comunhão com o vivido que a linguagem não traduz. Experiência mais ampla do que a comunicação pelas palavras, a experiência musical é também um momento de mais intensa jubilação vital. A visão trágica da existência encontra na música um gênero de arte que corresponde a seu objetivo principal, celebrar a vida mesmo na dor. Como a arte não poderia ser outra coisa senão uma afirmação do mundo, né? Mesmo que você esteja fazendo, sei lá, um filme ou um livro
que fala que a vida é horrível e tal, você está afirmando a vida mesmo assim, né? Porque você está transfigurando a vida em obra de arte. Isso é uma aprovação indireta da própria vida, só o fato de você tornar ela outra coisa que para você é interessante e relevante. Então, como a arte não poderia ser outra coisa senão uma afirmação do mundo, da vida, mesmo a música aparentemente melancólica ou triste é, no fundo, uma celebração da vida, já que é criação e expressão. O exemplo que Nietzsche dá, um dos mais belos, é o de Chopin. O compositor, sempre considerado um melancólico, é julgado feliz até na infelicidade. Então, para o Nietzsche, a arte ela parte do dionisíaco. A estética do Nietzsche é fundada no dionisíaco, mas também requer a presença do aspecto apolíneo. Dioniso, o deus da embriaguez e das forças da natureza, simboliza o gênero da arte não plástico. Apolo cria a forma, Dioniso é aquilo a partir do que a forma é criada. A forma apolínea é criada a partir do dionisíaco, desse horror, dessa matéria bruta da vida. E o impulso dionisíaco move o artista a criar, e é o que sentimos ao fruir a sua obra. Sobre o nascimento da tragédia, esse livro difícil e complexo, eu acho que é o que eu tenho a dizer para introduzir a filosofia do Nietzsche e estimular um conhecimento mais aprofundado de sua obra. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a morte de Deus, que é provavelmente a ideia mais popular do Nietzsche e muito mal interpretada também, e que é muito importante para essa introdução. Então eu espero ver você aqui na quinta que vem para esse outro vídeo. Inscreva-se, comente o que você achou, acrescente a discussão se você tem algo a acrescentar sobre o assunto. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.